Meus irmãos, esse ano saiu agora nos últimos meses o novo mapa da igreja perseguida, da Missão Portas Abertas. Todos os anos eles lançam um mapa novo, atualizado, e inclusive eu recomendo os irmãos que visitem o site da Portas Abertas, porque lá tem muita informação extremamente relevante para a igreja. Esse ano saiu um mapa novo, e nesse mapa eu fiquei observando e me lembrou de uma certa história que eu ouvi alguns anos atrás. Essa é uma história que eu acho maravilhosa, meus irmãos. Havia lá no Oriente Médio um cara que ele era de uma família muito importante. Ele era um religioso radical. O nome dele era Saul. Saul, ele era daqueles religiosos extremamente radicais que gostava de perseguir os cristãos. Sabe esses tipos que a gente vê na televisão, que persegue, que mata, que faz vídeo, ele era um perseguidor radical que odiava os cristãos. A missão dele era destruir a igreja de Jesus. Acontece que um dia, Saul teve um encontro com a pessoa de Jesus e se tornou um missionário. Ele pregou para muita gente. Ele entrava onde ninguém conseguia entrar. Ele foi pego várias vezes pelo governo, ele foi preso, aí ele acabava sendo solto, até que, num determinado momento, Saul foi preso de novo. Ele já estava velho, ele já tinha plantado muita igreja por lá, no Oriente Médio, tinha feito um trabalho fantástico ali. E ele foi preso pelo governo, porque ele estava pregando o nome de Jesus. Na cadeia, sabendo que ia ser decapitado, Saul escreveu uma carta para um rapaz que ele havia conhecido durante suas viagens missionárias, que ele havia pregado para esse rapaz, que esse rapaz havia se convertido, que ele tinha discipulado. Ele escreveu essa carta, e nessa carta ele se despede desse rapaz, que se tornou um filho na fé para ele. E ele deixa as últimas instruções para ele. E as últimas instruções que ele dá é para que o rapaz continue a missão de onde ele parou. Meus irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos ler um trecho dessa carta que esse missionário escreveu. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2. Hoje, nós meditaremos sobre o desafio de servir a Jesus. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a receber os frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Vamos fechar os nossos olhos e inclinar mais uma vez os nossos pensamentos ao Senhor em oração. Deus de graça e de misericórdia, Deus de bondade, Senhor,
Mais uma vez, fale conosco essa noite, Pai. Nós cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que Tu governas, Senhor, tudo com a Tua mão poderosa. Senhor, nós cremos que este culto, Senhor, está sendo realizado conforme foi decretado, no conselho da Tua vontade. E por isso nós Te pedimos que cumpra em nós, Senhor, o Teu querer. Senhor, edifique a Tua igreja pelo poder do Teu Espírito Santo, através da Tua poderosa palavra, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor. Apesar dos meus pecados e das minhas falhas, que a Tua igreja seja edificada pelo Evangelho de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Nele nós Te oramos e Te damos graças. Amém. Meus irmãos, acredito que todos vocês já perceberam de quem eu estava falando na introdução da nossa história. Saul era conhecido assim entre os judeus. Entre os gregos ele era conhecido como Saulo. Mas entre os romanos, e para nós que lemos as suas cartas, ele é conhecido como Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 2 Timóteo, que como eu havia dito na introdução, é a sua última carta, é a sua carta de despedida à beira da morte. Ele começa a sua carta falando sobre como Timóteo deveria continuar o seu ministério. Ele convoca Timóteo a se apegar à graça de Cristo Jesus e, tendo feito isso, pregar o Evangelho e discipular outros líderes. Mas Paulo não é bobo. Ele sabe que viver uma vida cristã, ele sabe que viver uma vida devotada ao ministério, uma vida devotada a Cristo, não é tarefa fácil. Ele sabe que acontece de tudo para nos tirar do foco, prender a nossa atenção. E agora, perto de morrer, ele percebe que o tempo passa muito rápido. Por isso, ele faz uma convocação a Timóteo. E ele deixa para aquele rapaz, para aquele crente, instruções para viver uma vida cristã. A grande verdade eterna que salta desse texto para nós essa noite é que o desafio de servir a Jesus tem a sua motivação e a sua recompensa nele. A pergunta que eu faço diante disso é: que desafio é esse? Que motivação é essa? E como Jesus pode ser recompensa? O que Paulo quer dizer com essas coisas? O que isso tem a ver comigo? Para responder essas questões, vamos observar esse texto com cautela e observar que Paulo nos dá 3 respostas para isso. E a primeira resposta que ele nos apresenta está aqui dos versículos 3 até o versículo número 6. Paulo nos apresenta, meus irmãos, primeiro, o desafio de servir a Jesus. No versículo número 3, Paulo fala assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Sabe qual é o primeiro desafio de servir a Jesus? O primeiro desafio é suportar o sofrimento. Nós estamos acostumados a ouvir que nós nascemos para ser felizes. Você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Não aceite derrota na sua vida. É isso que nós escutamos todos os dias. Se algo te faz feliz, então está tudo certo. Nada é errado se te faz feliz. Essa é a mensagem que nós recebemos da nossa cultura. Essa é a mensagem que nós ouvimos hoje em dia pelas ruas, na televisão, nos filmes, nas músicas. Infelizmente, essa também é a mensagem que tem sido pregada nas igrejas. Acontece, meus irmãos, que nenhuma mensagem está tão longe do Evangelho quanto esta. A mensagem de que você nasceu para ter uma vida maravilhosa, feliz e colorida. A vida cristã, ela é forjada no sofrimento. É uma vida árdua, ela é dura, ela é difícil. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz?
Tomar a cruz é morrer. Tomar a cruz é renunciar. A gente está acostumado a ouvir que tomar a cruz tem a ver com eu suportar o meu irmão da igreja. A gente está acostumado a pensar que tomar a cruz é eu suportar aquela dor de cabeça chata que dá no final do dia. Ora, mas não é isso que um judeu pensaria ao ouvir aquela mensagem de Jesus. Ao ouvir aquela mensagem de Jesus, ele entendia muito bem que tomar a cruz não significa outra coisa senão morra. Aquele que quer servir a Jesus tem um desafio. O desafio é você sofrer. O desafio é você ser humilhado, é você ser esquecido. O desafio é você sofrer no seu corpo, no seu coração, na sua mente, a dor de ser um discípulo de Cristo. E por isso Paulo convoca Timóteo a suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando. Talvez você tenha chegado hoje no culto esperando ouvir uma palavra de alento. Dizer que tudo isso vai passar, que amanhã é outro dia, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu só estou dizendo que nós somos chamados, como servos de Cristo Jesus, a suportar o sofrimento em confiança, em gratidão. Nós somos soldados dele. Nós somos convocados, nós somos comissionados. Não é fácil. Não é fácil. Paulo vai continuar e ele apresenta um segundo desafio. Versículo número 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, além de suportar o sofrimento, Paulo convoca os crentes, Paulo convoca a Timóteo a viver uma vida focada na sua missão. Se você foi chamado para servir a Jesus, você deve manter o foco. Além de suportar o sofrimento, você deve manter-se atento a fazer aquilo que o seu Deus lhe comissionou para fazer. Nenhum soldado que foi alistado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Isso não é nada mais do que aquilo que o próprio Cristo também já tinha dito antes. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque demais coisas, como comer, beber e vestir, estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos uma vida muitas vezes alheia a Deus, ao chamado de Cristo. Nós vivemos uma vida que o reverendo Augusto Nicodemos chama de ateísmo cristão. Nós abrimos a boca para dizer que Deus existe. Nós abrimos a boca para dizer que Ele é real, que nós somos crentes. Nós colocamos a Bíblia debaixo do braço. A gente bota versículo na foto do Facebook. Mas na prática, nós vivemos como se Ele não existisse. Dia após dia nós acordamos e nós trabalhamos e nós chegamos em casa e assistimos televisão, jornal, depois a gente janta e vai dormir. E age como se Deus fosse uma nota de rodapé na nossa vida. Ele é apenas os 5 minutos finais do seu dia. Quando é? Perdemos a perspectiva de que ser cristão é ter um chamado da parte de Deus excelente, é ser chamado para ter uma nova vida, é ser convocado para o exército de Deus.
Nós deixamos de ser cidadãos deste mundo e passamos a ser embaixadores de Cristo. Note que a linguagem de Paulo nesses primeiros versículos é uma linguagem de exército. Suporte o sofrimento como um soldado. E lembre-se que um soldado não se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O seu negócio deve ser agradar aquele que te alistou. E se você não está fazendo isso, você não está sendo um bom soldado. Esse é o desafio de servir a Jesus. O desafio de servir a Jesus é você suportar na carne o sofrimento de ser perseguido, humilhado, rejeitado. É você não se preocupar com as coisas da vida, as coisas que são desta vida e para esta vida, as coisas que o tempo vai levar, as coisas que a traça corrói, as coisas que o ladrão rouba, as coisas que envelhecem e enferrujam. Mas é você se preocupar em viver uma vida na perspectiva de Deus, da presença de Deus, do chamado de Deus e da missão de Deus. Um terceiro desafio que Paulo nos apresenta aqui está no versículo número 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E aí, ele vai acrescentar lá no versículo número 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E aí, quando a gente lê esse texto, imediatamente a gente é levado para olhar para os frutos da colheita. Dizer, essa parte eu quero. Mas a gente deixa passar que antes dos frutos da colheita, o trabalhador trabalha arduamente. O trabalhador trabalha arduamente, para que só depois ele possa comer dos frutos da colheita. De fato, Paulo apresenta aqui dois desafios ao mesmo tempo. No versículo número 5, Paulo apresenta para nós o desafio de viver uma vida do jeito certo, de servir a Jesus do jeito correto. Como assim, Guilherme? Ele vai falar que o competidor que compete de acordo com as regras. Competir de acordo com as regras é diferente de você competir do seu jeito. É diferente de você viver uma vida cristã do seu jeito. É diferente de você servir a Jesus do seu jeito. Nós temos um Deus que se revela. E Ele revela como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser servido. E nos é dada a obrigação de servi-lo e adorá-lo da forma que Ele quer. E isso é sério. Isso é muito sério. Diversas vezes no Antigo Testamento, Deus está exortando o povo a voltar-se para Ele, para cultuá-lo da forma genuína, da forma correta. Diversas vezes no Novo Testamento, Deus está exortando a igreja a competir de acordo com as regras, a jogar o jogo da vida segundo a lei, segundo a verdade, segundo a justiça, segundo aquilo que Ele determinou. Meus irmãos, e o desafio do versículo 6 é o desafio de perseverar. Porque começar é fácil, difícil é terminar. Só participa dos frutos da colheita é o trabalhador que trabalha arduamente. Ele trabalha até o momento da colheita. Agora perceba comigo como isso é desafiador. Nos é proposta uma vida. A vida é esta: você vai ter uma vida de sofrimento, uma vida focada apenas nisso e nenhuma outra coisa, de maneira que você vai ter que competir de acordo com as regras, vai ter que fazer as coisas do jeito certo,
do jeito de Deus, e isso de maneira constante e árdua. Parece um bom negócio para você? Dificilmente parece. Lá no Promib, do Projeto Missionário do Betel, a gente tem uma brincadeira que eu e um amigo fazemos. Ele é seminarista também, e eu digo para ele, rapaz, a gente vai evangelizar assim hoje. A gente bate na porta da casa da pessoa, a gente abre e a gente diz, e aí, vamos sofrer? Bora morrer? A gente não faz isso, obviamente. Mas é para ilustrar um pouco aquilo que Jesus nos apresenta como um desafio de uma vida cristã. Aquilo que nos é apresentado como um desafio de servi-lo pelo apóstolo nesse texto. Mas Guilherme, pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Você está aqui falando dessas coisas para mim? Eu não quero isso, sofrer, ter uma vida difícil, para que isso? Eu não consigo entender. E realmente não é fácil de entender. Então não é fácil de entender que no versículo 7, Paulo, para conectar uma parte com outra do texto, ele vai dizer, olha Timóteo, para você entender essas coisas, peça a Deus discernimento. E isso é algo tão alto, é tão complexo, que para você entender, sua carne não vai ser suficiente. Peça a Deus que lhe ilumine, reflita no que eu estou dizendo, porque o Senhor lhe dará entendimento em tudo. E se o Senhor nos dará entendimento dessas coisas, nós podemos então olhar para elas e fazer novas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi qual é o desafio de servir a Jesus? E eu já apresentei este desafio. Mas agora eu tenho uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, qual é a motivação de servir a Jesus? E essa motivação está aqui no texto que nós lemos, do versículo 8 até o versículo número 10. A primeira motivação que Paulo vai nos apresentar é a motivação do sacrifício de Jesus. Versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. E agora, se você perceber direitinho, a gente tem uma primeira parte no texto em que Paulo está dizendo, Timóteo, suporte comigo o sofrimento. E ele diz, olha, isso é difícil demais. Medita e peça a Deus que lhe dê entendimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você entender essas coisas, lembre-se de Jesus Cristo. A primeira motivação pela qual nós vivemos uma vida cristã, a primeira motivação pela qual nós servimos a Jesus, é simplesmente o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é o que nos motiva. O sacrifício de Cristo é o que nos faz levantar toda manhã e que nos faz continuar a viver uma vida que tente glorificá-lo. Uma vida que se importe em servi-lo da maneira correta, de maneira árdua, persistente, mesmo que sofrida. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Paulo continua nesse texto falando que Jesus Cristo, ele foi visto, depois de ressurreto, pelos seus apóstolos e por mais de 500 irmãos. E lá no final ele vai dizer que ele também foi visto por mim, como um que nasceu fora de tempo, e que não devo nem ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas eu preciso abrir esse texto, eu preciso ler ele com os irmãos. Abram comigo o texto, 1 Coríntios 15. Versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor:
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, olha o versículo 10. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, o que é que fez Paulo trabalhar mais do que todos os outros? O que é que fez Paulo ser preso? O que é que fez Paulo morrer? O que é que fez Paulo abrir mão de tudo que ele tinha? Como fariseu, cidadão romano, um homem socialmente importante, para se tornar um missionário perseguido, um servo de Deus, para terminar a sua vida jogado numa masmorra, depois ser decapitado. Qual era o combustível que movia Paulo? O que é que fez ele fazer isso? Qual era a motivação que ele tinha? Lembre-se de Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. Ele revela o segredo dele aqui. Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Ele é o rei prometido. Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Ele é aquele que, sendo rico, se fez pobre. Ele é aquele que, sendo o autor da vida, morreu, sofreu, foi crucificado e depois disso ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, seu lugar de direito. Se isso não lhe motivar a viver uma vida cristã, se isso não lhe motivar a servir a Jesus, eu não sei mais o que pode lhe motivar. Ele morreu por você. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, vai dizer que talvez por alguém bom alguém pudesse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? Morrer por alguém justo eu até entendo. Morrer por alguém que merece. Essa semana teve aquela tragédia lá naquela escola. E a gente ouviu relatos de professores e cozinheiras que se colocavam na frente das armas, faziam barricadas, prontas a dar a vida por aquelas crianças. Ora, mas eram crianças inocentes. Elas estavam dispostas a morrer por aquelas crianças. Eu até entendo isso. Talvez eu e você também estivéssemos. Mas e se não fossem crianças? E se fossem bandidos? Será que você colocaria o seu peito na frente também? Ou você diria, deixa eu afastar um pouquinho para facilitar? E se fosse por alguém que ofendeu você? Alguém que lhe fez mal? Você morreria?
pelo seu inimigo? Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém pode superar isso. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E este Jesus não permaneceu morto. Ele está vivo. Por isso que Paulo vai dizer, lembre-se de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, o descendente de Davi, aquele que eu já tenho pregado. A segunda motivação que Paulo apresenta para que nós possamos viver uma vida cristã está aqui no versículo 9. Pelo qual sofro e até estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. A segunda motivação que Paulo vai apresentar é ele mesmo. Mas não ele como um indivíduo, mas ele como missionário. Ele vai dizer, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre também de mim. É por causa dele que eu estou sofrendo. É por causa dele que eu estou preso. Mas a palavra de Deus continua livre. Mas é por causa dele que eu estou preso. A segunda motivação para que nós vivamos uma vida cristã, uma vida de serviço a Cristo, são os missionários que estão no campo. E foi por isso que eu comecei falando sobre a igreja perseguida. Uma pergunta que eu me faço, meus irmãos, todos os dias, quando eu olho para aquele mapa, é: por que não eu? Por que eles estão sofrendo e eu não estou? Será que a missão que eles receberam de Jesus foi diferente da nossa? A comissão que Deus deu para eles não foi a mesma grande comissão que Ele deu para nós? Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ou então, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Será que eles receberam essa ordem e nós não? Se a ordem foi dada para toda a igreja, para eles e para nós, por que eles estão sofrendo e a gente não está? Por que eles estão no campo e a gente está em casa? Por que eles têm coragem de morrer por amor a Jesus? E a gente reclama de vir para a igreja no domingo à noite. Lembre-se das pessoas que estão sofrendo nesse momento por amor a Jesus. E faça disso um motivador para você. Que isso lhe impulsione. Da próxima vez que você pensar em não vir para o culto porque está com dor de cabeça, lembre do seu pastor que estava se queimando de febre e veio dar aula daqui hoje de manhã na escola bíblica, com um sorriso de orelha a orelha. Lembre de Paulo, que por causa de Jesus, o mesmo que morreu por você, estava preso em cadeias. A terceira motivação que Paulo nos apresenta está nos versículos 9 e 10. Pelo qual sofro
pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O primeiro motivo que Paulo apresenta é o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo. O segundo motivo são os missionários, da qual ele faz parte. E o terceiro motivo que Paulo apresenta aqui, para que nós tenhamos uma vida de serviço a Cristo, o terceiro motivo é a salvação dos povos. Paulo está dizendo, eu estou passando por isso tudo. Primeiro, por causa de Jesus. Mas segundo, para que os eleitos possam conhecer a Jesus. Para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam salvas. Por isso eu suporto tudo, por causa dos eleitos, para que eles possam alcançar a salvação. E eu não posso falar sobre isso sem falar de missões. E eu não posso falar sobre isso sem ignorar o fato que está escrito em 1 João 3,16. Quando vai dizer, 1 João 3,16, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Se isso é um mandamento, se está lá, por que nós também não fazemos? A revista Impacto nos traz algumas estatísticas maravilhosas. Vocês sabiam que 80 mil pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus? 80 mil. 56 pessoas por minuto sem Jesus. Vocês sabem quantos povos ainda existem não alcançados? A última pesquisa da revista Impacto contou 8 mil. Isso equivale a 2,7 bilhões de pessoas. É praticamente 1/3 da população mundial. E eles nunca ouviram falar de Jesus. E eles estão morrendo sem saber que alguém deu a sua vida para que eles pudessem viver. E nós fomos ordenados por Cristo a ir até essas pessoas. Nós fomos mandados a alcançar os confins da terra. E nós não colocamos isso como alvo, nem como motivação, muito menos como prioridade. Muito menos como prioridade. E nisto nós conhecemos o que é o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. É isso que Paulo está fazendo nesse texto. Ele está dizendo, lembre-se de Jesus, Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Lembre-se de mim, eu estou preso numa cadeia. E lembre-se dos eleitos, eles precisam conhecer a salvação do Evangelho. Será que isso não é motivação suficiente? E já nesse momento eu queria fazer algumas aplicações para a igreja. A primeira aplicação é que Jesus Cristo não morreu para que você tivesse o seu 15º par de sapatos. Jesus Cristo não morreu para que você tivesse um carro 2020. Jesus Cristo não morreu para que você tivesse
iPhone 27 Plus que fala a língua dos alienígenas. Não foi para isso que Cristo morreu. Não desperdice sua vida, meu irmão. Não desperdice o sacrifício de Cristo. Não desperdice. Viva por coisas maiores. Viva por coisas mais importantes. Viva por coisas eternas. Viva por Ele. Para a glória dEle. Por amor a Ele. A segunda aplicação que eu queria fazer para os irmãos é que os missionários que estão no campo nesse momento sofrendo e morrendo, eles não são coitadinhos. Em momento nenhum você vai ver a Bíblia colocando eles como os bichinhos dos missionários. Seria mais fácil colocar como os bichinhos de nós que estamos aqui. Porque aquilo que eles estão passando está produzindo para eles um peso de glória muito excelente. Deus coloca eles para nós como motivadores. Olhe para os missionários e se pergunte: por que não eu? Por que ele pode passar por isso tudo e eu não? Por que ele está fazendo isso tudo e eu não estou fazendo? Por que ele está dando a sua vida tentando entrar pela 5ª vez na ilha Sentinela do Norte e morrendo na tentativa? E eu estou aqui vendo a notícia no meu aplicativo do G1. Pensando, ele sabia que não podia, né? Foi porque quis. Vejam os missionários como motivadores, como propulsores. Olhe para eles e diga: eu vou, Jesus. Se foi para isso que o Senhor me chamou, eu vou. Se é para viver por isso, eu vou viver. E se é para morrer, eu vou morrer também. E a terceira aplicação é: pessoas podem ser salvas através de você. Paulo coloca aqui como terceira motivação os eleitos que estão ao redor do mundo e que precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho. Por isso eu lhe digo, meus irmãos, pessoas podem conhecer Jesus através da sua vida. Pregar o Evangelho deixa de ser apenas um mandamento. De fato é um mandamento, mas ele deixa de ser só um mandamento e se torna para a gente um privilégio quando a gente percebe isso. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Quando a gente podia estar sendo um instrumento de Deus para alcançar os pecadores perdidos. Mas vejam, os versículos anteriores que nós lemos, o 3, o 4, o 5 e o 6, tem uma coisa em comum. Para cada desafio que Paulo apresenta, ele coloca uma recompensa. Ele vai dizer: o soldado quer agradar aquele que o alistou. O competidor quer ser coroado. Aquele que planta, ele vai colher. E a pergunta que eu faço é: qual é a recompensa de servir a Jesus? E isso está no último pedacinho do nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 11 a 13. A recompensa de servir a Jesus. A primeira que ele vai apresentar no versículo 11 é a vida eterna. Diz assim a palavra do Senhor: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. E isso é fantástico, porque a nossa esperança não é para esta vida. Aquilo que nós vamos receber de Deus não é
para esta vida. A nossa perspectiva, a nossa recompensa não está nesta vida. Os nossos olhos não estão nesta vida. Porque se esperamos por Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. E nós temos uma promessa, a promessa de uma eternidade. Uma coisa que tem começo e não tem mais fim. Nós vamos encontrá-lo, nós vamos conhecê-lo, nós vamos morrer e então seremos ressuscitados e viveremos para sempre na plenitude da glória eterna, tal qual o nosso Cristo hoje vive. Mas não é para esta vida. Se morrermos com Ele também viveremos. A segunda recompensa que Paulo vai apresentar aqui está no versículo número 12. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Veja que interessante. A primeira recompensa é a vida eterna. Mas a segunda recompensa é o reino de Deus. Imagine que coisa terrível seria viver uma vida eterna neste mundo caótico, neste mundo de sofrimento. Que coisa terrível seria viver uma vida eterna, mas uma vida marcada por dor, por sofrimento, por angústia, por desespero, por saudade. A saudade machuca. Como seria terrível viver uma vida dessas. Mas a vida que Ele nos promete está além disso. A recompensa de servir a Jesus não é para esta vida, é para a vida eterna. E não é nesta vida, é no reino de Deus, que está além daquilo que nós podemos mensurar. E se nós perseverarmos com Ele, nessa vida cristã, nessa vida de serviço a Ele, então com Ele reinaremos. Por isso Ele disse: eu vou lhes preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Isso é fantástico. Isso é sede. E aqui a gente já confronta. Eu tenho que falar disso. Aquela história que a gente ouve de que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, que a gente escuta tanto por aí em certas músicas e às vezes em certos púlpitos. Isso não está na Bíblia, não vem das Escrituras Sagradas. Se a gente coloca isso como um ponto eixo da nossa vida, em algum momento a gente vai se frustrar, porque a gente vai esperar e vai dizer: Senhor, cadê que eu não estou vendo ainda? Cadê que eu não estou vendo? A Bíblia diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro, mas eu não estou vendo nem prata nem ouro. A Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, mas eu ainda estou chorando. Cadê? Acontece, meus irmãos, que a sua recompensa não está neste mundo. O reino de Deus não é deste mundo, mas Ele existe. Ele é real, e nós cremos que servimos a um Deus, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A recompensa que Paulo apresenta agora, no versículo 13, é: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Sabe qual é o nome disso aqui? Graça. O nome disso é graça.
Não é pelas nossas obras, não é pelo que nós fazemos. Eu estou até agora, desde o começo desse sermão, apertando. É sofrimento, é se negar, é isso, é aquilo, é morrer, é missionário, é campo. Mas quando chega no final, Paulo está dizendo: não se preocupa não, que não é por obras, é por graça. Ainda que você tropece, ainda que você falhe, ainda que você peque, ainda que porventura você seja infiel, porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, falhos, miseráveis, pecadores, depravados, imundos, mas ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É da sua natureza ser fiel, ser bom, ser gracioso, ser santo, ser justo, ser amor. E não existe recompensa maior do que esta. Porque aqueles que não servem a Jesus experimentarão no dia do juízo a ira de Deus, sem uma única gota de graça e de misericórdia. Eles arderão pela eternidade no inferno, cumprindo e pagando pelos seus próprios crimes e pelos seus próprios pecados. Mas nós, aqueles que fomos achados em Cristo Jesus, aqueles que somos os seus servos e os seus filhos, nós experimentaremos a graça de Deus e o amor do Senhor, sem uma única gota de ira, sem uma única gota de juízo, porque a ira e o juízo que foi preparado para nós recaiu sobre o Filho de Deus. Isso é a graça que nos humilha, que nos bota lá embaixo. Diz: você é infiel, você não é metade do que deveria ser, você é um pecador. E que depois nos exalta. Diz: mas você é amado, mas você é querido, mas você é filho de Deus, adotado pela graça, chamado para se sentar na mesa com Ele. E para você está preparado um reino e uma vida eterna. Oh, meus irmãos, não existe recompensa melhor do que essa. Ter essa certeza de que nós nos encontraremos. A última recompensa que Paulo apresenta é a melhor de todas. Você diz: Guilherme, a gente já terminou de ler os versículos, mas tem uma coisa que eu deixei para o final. Observa atentamente, olha aí na tua Bíblia, os versículos 11, 12 e 13. Se morremos, com Ele. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel. Vocês percebem um segredo aí? Uma coisa que está aqui nesse texto que Paulo colocou. Você não morre sozinho, você morre com Ele. Se você persevera, você reina com Ele. Se você é infiel, Ele permanece fiel. A maior recompensa para servir a Jesus é o próprio Jesus. Nós o receberemos, nós o teremos, nós o conheceremos face a face, nós o veremos, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. A maior recompensa que você vai ter por servir a Jesus, não apenas a maior, mas a única recompensa que você terá por servir a Jesus é o próprio Jesus. Ele é a recompensa máxima. No fim de tudo, o que lhe espera é Jesus. Servir a Jesus é seguir o caminho que te levará até Ele, porque a vida eterna é esta: que te conheçam como único Deus e ao seu Filho Jesus a quem enviaste. A vida eterna é Jesus. Não é sobre nós, não é sobre tesouros, não é sobre você aproveitar a sua vida, não é sobre os seus sonhos, não é sobre as suas expectativas, é sobre Jesus. A vida é muito curta. Se você não quer Jesus, então aproveite o mundo. Vá fazer o que você quer da sua vida. Vá pecar à vontade. Se você não quer Jesus, se você espera qualquer outra coisa, você está no lugar errado.
Mas se você ama Jesus, se você quer servi-lo, se você quer a Jesus, como Paulo, você quer conhecê-lo e ser achado nele, então gaste o seu tempo, a sua vida, o seu sangue, o seu suor nisso, porque vale a pena, porque a vida é esta. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra razão de ser para a nossa existência. Não existe outro motivo para que estejamos neste mundo. A filosofia se pergunta de onde viemos e para onde vamos e qual é o nosso propósito neste planeta. E a resposta é Jesus. Ele é o centro da criação. Ele é o motivo para o qual nós somos criados. Ele é o motivo pelo qual nós somos salvos, para glorificá-lo, para que pudéssemos conhecê-lo como o único Filho de Deus enviado para manifestar o amor do Pai, para que pudéssemos conhecê-lo e ser achados nele. Não é sobre nós, não é sobre os nossos sonhos ou projetos, é tudo sobre Jesus. É sobre Jesus. Começa com Jesus nos alcançando. E no sofrimento Jesus está conosco. Porque Ele disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Começa com Jesus nos alcançando, começa com Jesus morrendo na cruz para nos salvar. E no caminho todo da nossa caminhada cristã, nós estamos sofrendo, levando na cara, tomando nos peitos, mas é Jesus que está conosco, porque nós morremos com Ele, porque nós vivemos com Ele, e no final, quando você chegar lá na frente, quando você fechar os olhos aqui, que você abrir os olhos lá, você não terá outra coisa a não ser Jesus. E é Jesus, 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 Jesus por toda a eternidade. E eu digo a você, meu amado irmão, se você ainda não vive essa vida devotada a Jesus, ainda se perguntando qual o motivo, qual a razão, qual o propósito, por que foi que você nasceu, por que foi que você veio para essa igreja hoje à noite, eu lhe respondo: vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Parece loucura isso que eu estou falando. Morrer para viver. Sofrer para ser feliz. Um reino que não é desse mundo, mas existe no outro. Parece loucura. Mas eu lhe digo que todos que estão aqui, que já experimentaram um novo nascimento, podem falar com propriedade que é melhor viver, que é melhor morrer com Jesus do que viver uma vida inteira sem Ele. Que vale a pena servi-lo, que vale a pena amá-lo, que Jesus é melhor que a vida. Por fim, o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? Com o que você tem se gastado? Saul, como eu falei no começo da história, o apóstolo Paulo, como a gente conhece, demorou muito tempo para conhecer Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus, ele se entregou por inteiro a Ele. E eu tenho certeza que Paulo não se arrependeu em nenhum momento. Meus irmãos, Jesus está voltando. Não queira se apresentar diante dele com as mãos vazias. Não queira morrer sabendo que você viveu uma vida vazia, sabendo que a sua vida não valeu a pena. Não queira morrer de graça. Para a sua vida e sua morte valeriam a pena. Se você esquecer de tudo que eu lhe falei até agora, guarde isso. Para a sua vida e a sua morte valerem a pena. Viva por Jesus e morra por Jesus, porque é tudo sobre Jesus.